Estamos em contato com o doutor Eduardo Berbigier, membro da Sociedade Rural Brasileira, para tratar de alguns assuntos importantes, como financiamento rural, reforma tributária, a questão do Fiagros. Doutor, muito obrigado por nos atender. Bom dia. Bom dia, Tadeu. Eu que agradeço pela oportunidade. É um prazer falar com você. Eu gostaria que o doutor começasse a sua explanação falando exatamente sobre Fiagros. Perfeito. Os FIAGs são fundos de investimentos, né, no agronegócio que servem como possibilidade de produtores rurais se financiarem também através desse dinheiro. Isso é uma modalidade de crédito que está começando no Brasil, né, no exterior já é amplamente usada, a maioria dos financiamentos obtidos pelas empresas fora do Brasil são através de fundos de investimento. O Brasil está começando essa modalidade. Porque qual a vantagem disso? Nós temos um sistema bancário muito restrito. Nós temos 5 grandes bancos apenas, e nós temos um juro muito alto, nós temos o juro mais alto do mundo. E agora, com o aumento da taxa Selic ainda, o governo, o Copom, né, o Banco Central, aumentou para 14,25%. Isso reflete diretamente nos juros para o produtor rural, porque o produtor rural, o plano safra é muito pequeno comparado com as necessidades, né, de custeio dos produtores rurais, então os produtores vão aos bancos normais. Os FIAGROS são uma alternativa a isso. São fundos de investimentos criados para fomentar a atividade rural. O que ocorre? Agora, com a reforma tributária, os FIAGROS não foram mais isentados dos tributos, agora que virão tributos sobre o consumo, IBS e CBS. Hoje os FIAGROS não pagam tributo sobre o consumo, não pagam PIS/COFINS, não pagam ICMS, só pagam imposto de renda e numa alíquota muito reduzida. Com essa retirada da isenção, pode ficar pior ainda para os FIAGROS, pode se tornar menos competitivos. O governo agora mandou para a Frente Parlamentar do Agronegócio uma proposta de lei para retomar as isenções dos FIAGROS. Estão discutindo, estão debatendo, porque realmente esta tributação inviabiliza. Já é uma modalidade que é pouco usada no Brasil. Estão começando, né? Os agricultores estão começando a enxergar esse tipo de possibilidades, e se houver uma tributação maior, aí inviabiliza, e tudo isso dificulta o crédito para o produtor rural e acaba tornando mais caro os alimentos, né? Porque se o produtor tiver que se financiar a um juro mais alto, certamente ele vai repassar esse custo para o consumidor final. Enfim, quem compra alimentos na gôndola do mercado vai acabar arcando com esse preço. Por isso que vocês estão trabalhando com essa situação de derrubada de um veto presidencial? Exato, mas agora surgiu esta outra possibilidade, não é? Trabalhar uma nova lei em cima e reconduzir, digamos assim, recompor essa isenção para os fiagros. Se esta lei acontecer, aí não vai precisar haver a derrubada do veto. O governo mandou um projeto para a Frente Parlamentar do Agro, um projeto desta nova lei, e estão discutindo os termos para ver se chegam a um consenso e podem tramitar esta nova lei no Congresso Nacional. Doutor Eduardo, nós estamos numa região onde o agro é muito forte, né? Aqui na nossa região, aqui em Matão. Qual é a situação do agro hoje no país? Bom, temos dados positivos, a safra de soja agora, né, e todas a safra desse ano, está previsto um novo recorde, né? Então vamos ter uma colheita, uma grande colheita, isso ajuda, mas nós vemos alguns complicadores para o agro nesse governo. Por exemplo, essa questão do plano safra, agora houve um aumento expressivo no orçamento desse ano, mas poderia ser bem mais dinheiro, porque o governo gasta mal, na minha opinião, esse orçamento, mandou 50 bilhões de reais de emendas parlamentares, né? Poderia usar muito desse dinheiro para ajudar no agronegócio. O seguro agrícola ficou num valor muito mais baixo do que o esperado, e as perspectivas, na verdade, são de. Temos que ter pontos de atenção. O principal ponto é que o agro deve ter um aumento muito grande na sua tributação com a reforma tributária. Isso compromete. Então, quais são os pontos de atenção e os problemas? O dinheiro caro, como nós falamos, os fiagros
não, ainda não tem uma abrangência grande no Brasil, o plano safra não é suficiente, então os nossos agricultores estão se financiando com juros altíssimos, ainda mais com o aumento da taxa Selic. Isso é um problema. Nós temos nosso problema de logística de sempre, estradas ruins, portos cheios, tudo isso dificulta o agro, assim como legislação trabalhista e tributária. E um grande ponto de atenção é a reforma. Hoje, o agronegócio do Brasil tem uma carga em torno de 3,8% nesse imposto sobre o consumo, PIS, COFINS, ICMS, enfim. Nos novos tributos, a alíquota do IVA, que são os dois tributos que virão, né, CBS e IBS, prevê-se uma alíquota de 28,5%. O agro vai ter uma redução de 60%. Mesmo assim, 60%. Mesmo assim, vai ter uma alíquota de 11,2%. Então, nós estamos falando de um aumento de um pouco menos de 4% para mais de 11%. Quer dizer, é muito aumento de carga e a reforma está confusa, vai gerar uma série de obrigações para produtores rurais, pessoa física que hoje não precisam estar nesse sistema tributário, vão ter que entrar. Então, a reforma, na nossa visão, não vai simplificar, pelo contrário, vai complicar as coisas para o agronegócio e ainda vai ter um aumento de carga de impostos. Doutor Eduardo, muito obrigado pela sua atenção. Tenha um bom final de semana. Um abraço. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade, um abraço. Muito bem, 7h35, conversamos então com o doutor Eduardo Berbigier, membro da Sociedade Rural Brasileira, que falou aí sobre os FIAGROS, esses fundos, e também sobre a situação do agro no país neste momento.